Fala, galera do canal, tudo tranquilo? Você está no Código ao Ponto e esse aqui é o primeiro vídeo do canal, né? Então, como a proposta do canal, sem enrolação, vamos direto ao ponto, né? A motivação de fazer esse vídeo, né? Então, isso daqui que a gente tem aqui, ele é um Figma de uma hamburgueria, né? Que foi desenvolvido pelo meu excelentíssimo amigo Gustavo, né? Para um trabalho da faculdade, onde justamente a ideia era fazer um site, né? Então, ele fez esse Figma, né? E eu pensei na ideia de aproveitar esse Figma e gravar um vídeo. Então, da ideia é a gente pegar isso aqui, né? Eu não desenvolvi isso aqui antes, esse site. Então, a ideia é justamente pegar um Figma, passar pela experiência de descobrir como que é o layout, as propriedades que tem que se colocar e os desafios. Então, é justamente essa a ideia, né? Fugir daquela questão de, por exemplo, ser um tutorial e quem está fazendo tutorial não erra nunca, né? Sempre, digamos, vai tirando as propriedades da cabeça, né? Porque provavelmente já fez isso antes, né? Então, a ideia é essa. Então, vamos lá. Então, deixa eu vir aqui, olhar para essa minha tela aqui. E vamos dar uma analisada aqui nesse Figma, né? Então, aqui é um site de uma hamburgueria, né? Então, a gente tem aqui uma foto, né? A foto com hambúrguer, alguns textos, né? Produtos frescos selecionados a dedos, um texto secundário e um botão. Mais abaixo a gente tem aqui o cardápio com alguns hambúrgueres e descrição do que vem em cada hambúrguer e o valor. Aqui embaixo a gente tem uma seção de bebidas, uma seção de localização e o nosso footer, né? Então, é basicamente esse o nosso layout, né? Então, vamos lá, né? Já estou com o meu Visual Studio Code aqui aberto, né? Numa pasta chamada Hamburger Shop, né? E vamos criar, então, o nosso index.html, o nosso arquivo. E vamos aqui utilizar o snippet do Emmet, né? Do VS Code. Então, HTML 2.5 ele já monta essa estrutura aqui para nós. Vou criar aqui também uma pasta chamada Assets, para a gente colocar as nossas imagens e estilos, né? Então, dentro de Assets, vou criar uma pasta chamada Styles, onde eu vou ter um arquivo chamado reset.css, tá? E aí, eu já vou aproveitar e já vou importar esse arquivo aqui. Então, no meu VS Code aqui, eu coloco ponto barra, ele já me mostra aqui os caminhos, né? Então, ponto barra assets, styles, barra reset. E aí, esse reset é basicamente o seguinte, né? Então, estou colocando aqui o seletor para todas as tags HTML, onde eu vou colocar o pad de todas as tags para 0 e a margem de todas as tags para 0, né? Também eu vou aplicar aqui o box sizing border box, que essa é uma propriedade que diz o seguinte. Então, quando eu, por exemplo, adicionar padding dentro de algum elemento, né? Então, vamos dizer que isso aqui seja uma caixa. Eu adicionei o pad. O normal é o tamanho dessa caixa aumentar. Mas no caso dessa propriedade, o que vai acontecer é que o conteúdo dentro da caixa vai diminuir. Então, ele vai diminuir por conta desse padding, né? Então, a caixa ela não vai aumentar. Então, é isso que essa propriedade box sizing border box faz, né? Então, a gente colocou isso aqui. E aqui a gente importou esse reset.css, né? Considerando que essa daqui seria a página home, então eu vou criar um arquivo home.css e eu vou fazer a mesma coisa aqui. Então, tem esse atalho do VS Code, né? Alt, Shift e a flechinha para baixo. A gente duplica a linha. Aí eu vou vir só aqui no final e trocar o arquivo para home.css, tá? Do title da página, tá? Então a gente vai colocar conforme está no Figma, então vai ser o The Burger Show. E aí, eu tinha pensado, acho que eu vou fazer isso aí mesmo, né? Começar pela seção de cardápio, né? Então, aqui dentro da minha tag body, no HTML, eu vou abrir uma tag section e ela vai ter uma classe CSS de menu, né, de cardápio em inglês. Aqui a gente tem cardápio, né? Então, cardápio
esse nosso texto cardápio aqui, e a gente tem esse texto secundário aqui. Então a gente vai vir aqui, meu cardápio vai ser um H2 e esse texto vai ser uma tag de parágrafo, né? Então, feito isso, né, no meu VS Code eu tenho aqui uma extensão chamada Live Server, né? Vou pesquisar aqui na lojinha, é o Live Server, tá? Então eu instalei ela e aí depois dela ser instalada vai aparecer uma opção aqui embaixo chamada Go Live. Então a gente clica aqui. Tá iniciando, ele falou que o servidor iniciou na porta 5500, né? Então, basicamente, isso aqui é o seguinte, ó. A gente vem aqui, localhost 2.5500 e ele carrega a nossa página. Então, a gente não precisa abrir o arquivo HTML, a gente acessa essa URL. E o legal dessa extensão é que é o seguinte, então, eu vou colocar aqui em tela dividida. Se eu atualizar qualquer texto, por exemplo, deixa eu colocar alguns aqui e salvar, ele já atualiza a página automaticamente. Então isso é basicamente essa extensão Live Server e ela vai nos ajudar bastante, né? Então deixa eu trazer para cá, para não ficar em cima da câmera. Tá, então a página está aqui e o nosso código está aqui. Figma, né? Então aqui a gente tem basicamente 4 cards, né? Então a gente tem 4 cards aqui de 4 hambúrgueres, né? Então isso aqui no desktop a gente tem 2 colunas e 2 linhas. Isso são os itens do nosso cardápio, né? Então vamos lá, vamos fazer isso daí, tá? Então vamos aqui, tá? Eu imagino, tá? Que aí aqui a gente colocaria uma div, tá? Então vai ser um container por volta de cada um daqueles cards e cada card vai ser uma outra div, tá? Então aqui eu vou criar uma classe chamada menu underline card, tá? Então isso aqui essa nomenclatura de classes é a nomenclatura bem, mas não vamos prestar muita atenção aqui nessa questão aqui. Vamos só se atentar ao nome da classe. Então a gente tem o menu underline card, né? E vamos lá. Então a gente tem aqui, na verdade, tá? Isso aqui dá até para fazer o seguinte: vamos transformar esse card uma própria classe chamada card. Então a gente vai ter o card, vamos ter um parágrafo, que é o nome do hambúrguer. Então deixa eu ativar o Figma novamente. E então deu Ctrl C, vamos ver se, opa, tá funcionando, tá? Só que aí eu preciso copiar este primeiro aqui. Vai, filhão, copiei para nós. Então tá copiado aqui. E aqui eu imagino que os itens do menu sejam uma lista. Então uma lista não ordenada. E a gente vai ter, deixa-me ver, 3, 6, 7. Tá, então a gente vai ter 7 LIs. Então dá para usar essa forma aqui o image, né, do próprio VS Code. Então LI vezes 7. E dá um enter aqui e ele já coloca os LIs para nós, né? Então vamos preencher aqui um por um, né? Então no Figma, esses ingredientes aqui, né, eles estão em maiúsculos. Mas particularmente eu prefiro, nesse caso, eu sempre coloco tudo em minúsculo e ajusto essa questão de case, né, da fonte no CSS, né. Então, alface americana, pão selado, manteiga que derrete, e a gente tem aqui o hambúrguer 200 gramas, blend da casa. Não faço ideia do que é blend, mas se tá aqui, né? Então seria isso aqui, tá? Uma coisa aqui que eu tinha visto, tá? Eu tinha analisado é que é o seguinte, até quando eu Figma aqui por questão de espaço. Se a gente for ver, a gente tem o nosso menu aqui em cima, né? Ele ocupa a tela inteira, a gente tem uma foto que ocupa a tela inteira. A gente tem essa seção de localização que ocupa a tela inteira. E aí a gente tem essa seção aqui, tá? Eu acredito, tá,
em sessões que a gente não tenha a tela inteira, como por exemplo esse aqui que tá na tela inteira com fundo preto, eu acredito assim que o fundo seria esse aqui, essa cor meio cinza, né? Então, nesse caso, eu colocaria na minha tag body uma estilização para que a cor de background seja este cinza. Então, deixa eu pegar essa cor aqui, esta E5, 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 e aí eu vou criar um outro arquivo. Esse meu outro arquivo aqui vai ser o Global CSS, tá? Onde a gente vai criar algumas variáveis CSS, né? Que por enquanto, tá? Eu vou criar essa variável chamada gray, tá? Com este valor aqui. E isso faz com que a gente seja necessário, né? A gente importar esse CSS. Então, vou duplicar a linha aqui e vou importar esse arquivo antes de todos os outros, né? Então, primeiro a gente importa o global, depois o reset, depois a página home, tá? Então, com isso em vista, né? Eu vou colocar isso aqui nos meus estilos da página home. E a minha tag body vai ter um background color. Então a gente chama var. Vai ser --gray. Vamos ver se isso aqui funciona. Vamos trazer para cá. Show. Tá um cinzinha aqui. Belezura. Perfeito, tá? Então vamos ver as estilizações que a gente tem. A gente tem essa cor laranja, tá? E no layout eu identifico ela como a cor primário. Então vamos aqui no nosso global CSS. Eu vou criar uma outra variável chamada primary, que ela vai ser essa cor primária. Então aqui na nossa página home a gente tem a nossa classe .card, né? E a gente vamos criar aqui então uma outra classe que seria o card underline title. Aí sim a gente vai colocar uma color com valor primary, né? Tá? Então essa classe aqui, agora que a gente já criou, a gente vem aqui e coloca ela no nosso title. Então aqui já está um laranjão, tá? E aí a gente tem que fazer o seguinte também, tá? Até eu fazer um teste. Se eu aplicar a propriedade text transform uppercase para ficar tudo maiúsculo, ela funciona aqui, funciona. Então posso botar só na classe .card, não preciso colocar nas tags lis e a tag de título, que no caso foi a tag de parágrafo, né? Então até aqui eu coloquei uma letra O maiúscula, vamos colocar somente a letra U. Então é isso aqui, tá? Então uma outra coisa que a gente pode perceber, né? Os nossos elementos, eles estão alinhados aqui dentro do card à direita, tá? Se a gente for ver, posso ver se eu tenho alguma seleção melhor que eu consiga fazer aqui. Aparentemente não, tá? Aí eu vou fazer o seguinte, tá? Esse nosso passamento aqui para a direita, ele tá 53, mas me parece que tá errado. Mas vamos fazer um teste, né? Vamos colocar então nosso card underline title. A gente teria o nosso card ingredientes. E aí fica a pergunta: como é que a gente escreve ingredientes em inglês? E aqui, afinal, o recomendado, né, é sempre escrever todo o seu código em inglês. Então, ingredientes, olha que intuitivo, só cortando o E. Então, a gente vai ter a nossa classe aqui, vai ser o card underline ingredientes, tá? Que a gente vai colocar na nossa tag UL. Então, tá salvo aqui. E vamos aqui criar então essa classe. Então a gente tem o card title e vamos criar aqui o card ingredients. Então a gente vai colocar a gente pode colocar uma margem left alta,
Então, ele vai colocar toda a margem possível que tenha para ser colocada na esquerda, tá? Mas acho que tem uma coisa para nos facilitar aqui. Eu vou colocar na minha classe card uma cor. Vamos colocar... Vou botar um cinza. Um cinza ou preto clarinho, não sei qual que seria a definição disso daí. Tá? Então a gente tem isso aqui. Uma coisa que a gente tem também aqui esses cantos arredondados. Isso é o border radius. E esse border radius, 60 pixels aqui. Então vamos colocar esse border radius de 60 pixels. Belezura, belezura. Vamos ver como é que ficou. Ficou dessa forma, tranquilo, tá? E aí, vamos ver aqui. A gente tem imagem de fundo, né? Para a questão é como é que a gente pega esta imagem. Tá? Então, acredito que seja essa seleção aqui. Vamos tentar então exportar isso aqui. Deixa eu ver. Tá, foto aqui. Tá, então vamos tentar exportar isto aqui. Eu estava praticamente certo que era para ter uma função chamada exportar aqui. Widgets. Tá, eu clico nesse file name aqui, o que acontece? Tá, ali deixa a imagem aqui. Realmente, eu achei que era para ter uma função exportar nisso aqui. Ah, aqui ó, export. Ele estava na aba design, a gente estava na aba errada. Então vamos exportar aqui. Ele já baixou. Então, esse aqui o que ele seria? Seria original hambúrguer. Né? Então, eu vou renomear isso aqui para original. Né? Então, nesse original, eu vou arrastar ele aqui para dentro do nosso projeto. Então, a gente vai ter nossa pasta chamada images. Vamos arrastar dentro de images. E dentro de images, vamos criar uma outra pasta chamada menu. Então, vai ficar o original dentro da pasta menu, que fica dentro de images, que fica dentro de assets. Fica bem organizadinho, né? Então, aí nesse caso, o que a gente vai ter que fazer? A gente tem 4 cards, então acho que dá pra gente utilizar esse seletor aqui. Ele é o nthchild. Tá? Não lembro se começa em 0 ou em 1. Vamos testar. Então vamos colocar aqui um background image. Background image URL. Deixa eu ver, tem que dar um ponto barra. Images, menu. Vai, filhão. Pega o VS Code, tá de zoas, né? A gente tem o nosso original.png. Se deu tudo certo, ele vai aparecer aqui pra nós, ó. Aí, que belezura, né? Então, deixa eu trazer pra cá. Deixa eu trazer o VS Code pra aqui, pra cá também, pra gente ficar com a tela dividida, né? Então, vou ver background, size cover. Tá. É que eu acho que o seguinte, o nosso problema é que isso aqui tá muito largo, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos trazer o Figma. Vamos ver o que isso aqui nos dá de largura máxima, né? Então a gente tem o design inspecionar, vamos aqui. Então a gente tem uma largura 900 pixels. 900. Aqui deixa eu ver o tamanho dessa tela também que foi feito o design, né? Tá meio grandinha. Tá 1920. Tá, então essa é a nossa tela. Então vamos ter largura máxima de 900 pixels. Então volta para cá, vamos deixar em tela dividida.
Então, cada card vai ter uma largura de 100% e vai ter um max width de 900 pixels, tá? Então, dá uma olhadinha aqui. Aqui esse valor aqui, realmente eu achei ele meio estranho, assim, sendo bem sincero. 900 por 450 de altura, né? Então, vamos colocar esta altura aqui. Então, o card vai ter uma altura de 450 pixels. Isso aqui não tá certo. Realmente não tá muito certo, não. Ficou com uma altura assim, bem diferenciada, digamos assim, né? 900 por 450. O Figma ele tá mostrando para nós isso aqui de uma forma meio errada. Vamos ver o que a gente consegue descobrir de mais informação aqui. Tá. Realmente no mínimo estranho, digamos assim, né? Mas vamos lá, né? Essa é justamente essa a ideia. A ideia de não pegar algo que, digamos, já foi pré-pronto para justamente passar por esses desafios e essas dúvidas durante o desenvolvimento, né? Acho que é basicamente essa a ideia, né? Então, daqui a pouquinho já voltamos nessa questão aqui da altura. Aí vamos ver o seguinte, ó. Por que as coisas não estão à direita? Olha só. Primeiro, tá? Acho que esse texto aqui, ó. Esse texto da UL, deixa eu até colocar aqui em tela dividida novamente. A UL, que é nosso card ingredientes. Eu vou colocar uma cor bem diferente aqui para facilitar a nossa visualização. Tá? Acho que a primeira coisa que a gente tem que colocar é o Text Align à direita, para que fique à direita, belezura, né? Aí uma outra coisa, a gente vai colocar um widget de fit content, ou seja, essa nossa tag de UL, né? Ela tem somente a largura necessária, né? Somente para ter conteúdo dentro dela. Show, né? Então a gente tem isso aqui. O espaço aqui dessa UL para o canto aqui do nosso card, ele está 53. Vamos colocar, então, a gente colocou margin left alto. Então isso fez com que os nossos itens ele ficassem exatamente à direita. Então vamos colocar aqui um margin right também, né? De 53, para que ele tenha aqui justamente aquele espacinho. Belezura, show de bola, tá feito. A gente tem o nosso... Cadê? O título. Eu também teria que ficar nesse mesmo espaçamento. Então o que a gente faz? Então vou vir aqui, vou criar novamente o card underline title e vou compartilhar esses mesmos estilos com essa classe card ingredientes. Então eu faço o seletor desta forma aqui, coloco uma vírgula e movo aqui. Tá? Só que aí no caso, cadê? No caso também o nosso parágrafo também está ocupando a largura inteira. Então, mais um estilo que a gente vai compartilhar aqui. Tá? Então, belezura, a gente está dessa forma aqui. A gente teria também aqui o price. Né? Então, nesse caso, a gente vai ter uma outra classe chamada card underline price, né? Que é a color. Então a gente vai precisar, vamos vir aqui, né? Mesmo que seja a cor branca, né? Não tem muito mistério, a gente coloca aqui para ficar padronizado o nosso arquivo de estilos globais, né? A gente cria nossa variável. Então vai ser da cor white. E a gente tem também este background, né? Na cor
primária. Então vamos colocar isso aqui na cor primária, né? Tá. Então deixa eu ver o seguinte. Esse texto aqui, ó. Esse texto aqui. Font size 45, line height 51. Então, vamos lá. Então, vamos colocar este valor aqui. Então, font size 45 px, line height de 50 px. Vamos colocar 50 para não ficar um número quebrado, né? Então, a gente precisa também vir aqui no nosso card e vamos colocar abaixo da UL, né? Acredito eu que dá para ser uma tag de parágrafo. Então vai ser o parágrafo, né? Card underline price. Então a gente colocou aqui. E nesse caso custa R$26 e ele não tem um espaço, né, entre os R cifrão e o valor, tá? Então ficou dessa forma aqui também. Então vamos ver como é que ele tá o border radius disso aqui. Tá 17. Então aqui no nosso arquivo home, vamos colocar então nosso border radius. Vou colocar 16, tá? Então vamos colocar 16 nisso aqui. E ele também vai compartilhar aqui desses demais estilos aqui, né? Então vem aqui, coloca uma vírgula, coloca um card underline price e a gente compartilhou os estilos, né? Uma coisa que é o seguinte, ó. Vamos ver como é que tá o espaçamento disso aqui. Ele tem, do nome do hambúrguer, para os itens ele tem 9. E daqui ele tem 28. Então, nosso card price ele vai ter margem top de 28 px. E os nossos ingredientes vão ter margem top de... esqueci já o valor. 9 pixels. Vamos colocar 8, então, nisso aqui. Então, margem top de 8 pixels. Tá? A gente fica com esse espaçamento aqui, né? E aí uma coisa muito importante é que é o seguinte, né? Se a gente for ver, deixa eu ver, fonte Bebas Neue. É uma fonte, realmente eu não tô ligado nessa fonte aí, tá? Mas vamos lá, né? A gente tem algumas fontes para colocar nesse card aqui diferentes, né? Essa primeira aqui seria... Vou selecionar o texto corretamente. Insane Burger with Cheese. Então, esse é o nome da fonte, né? E aí essa é uma fonte customizada, né? Uma coisa que eu fiz antes de gravar o vídeo, né? Eu vim neste site aqui, encontrei a fonte, cliquei em baixar. E aí, em clicar em baixar, eu baixei esse arquivo .zip, eu descompactei, abri ele, cliquei algumas vezes aqui no nome da fonte, ele abriu e eu cliquei em instalar. Então é aqui como diz que eu já instalei, então eu não vou instalar novamente, mas esse é o processo aqui para instalar essa fonte customizada aqui no seu computador, né? Então, no caso, deixa eu ver, essa fonte, ela tá no nosso preço e ela tá no nosso nome de hambúrguer, né? É que cada item aqui tá usando uma fonte chamada Bebas Neue. Uma fonte diferente, tá? Então, vamos vir aqui, vamos copiar aqui o nome desta fonte, né? E vamos aqui no nosso... A gente vai compartilhar isso, né? Essa classe entre o card underline title e o nosso card underline price. Então a gente vai colocar um font family. Vamos colar isto aqui. Se eu não me engano, isso aqui não vai funcionar. Dessa forma, eu preciso colocar aqui então as aspas e ele já mudou. Ó. Já dá claramente para ver que é uma fonte diferente. Tanto que se eu vir aqui e desativar, ó, dá uma fonte mais gordinha, digamos assim, né? Aí para essa fonte aqui, deixa eu ver, que era Bebas Neue Fonte, né?
Vamos pesquisar ela nas internets. Bebas New e fonte. Fontes do tio Google. Tá, então isso aqui a gente poderia utilizar isso aqui do Google Fontes. Tá, mas eu posso baixar isso aqui também, né? Já que a gente já baixou a outra, então a gente baixa essa aqui. Então eu vou fazer o mesmo processo. Então eu extraí aqui. Eu vou dar 2 cliques para abrir a fonte. Eu vou instalar. Clico em instalar. Não deu feedback nenhum, né? Então, mas acredito que isso aqui tá instalado, né? Essa fonte aqui, tá? Ela é uma fonte que me parece sem serifa. É aquela pontinha que você tem no final dos caracteres, né? Esta outra aqui também. Então a gente coloca dessa forma. Então, primeiramente, o navegador vai procurar por essa fonte. Se ele não conseguir por algum motivo, ele vai utilizar uma fonte sem serifa, tá? E aí, para os nossos ingredientes, a gente vai vir aqui então colocar uma fonte family. Vai ser, se eu não me engano, é Bebas New, dessa forma. Opa. E como fonte secundária, caso não funcione, ele vai usar uma sem serifa. Então, se deixe-me ver, a gente desativar isso aqui, ó, realmente ele mudou a fonte já, né? Então estamos com as fontes de maneira correta, né? E tá ficando, tá se construindo, né? Tá se construindo aqui nossa seção de cards, né? Uma coisa até que eu já vou aproveitar para fazer é o nosso é o nosso container de volta dos cards, né? Então aqui, até eu ver como é que eu estou no meu código, né? Eu remover essa cor rosa aqui. Outra coisa que eu acabei percebendo, ó, as nossas itens da lista estão com essas bolotinhas aqui. Então isso eu vou colocar aqui no meu stylus de reset. Eu seleciono a tag ali, coloco este daqui é o list style, se eu não me engano. Vou colocar none, belezura. Então a gente tirou isso aqui. Vamos remover essa cor que tá bem feia, assim, muito feia. A cor, eu ver que ela tá, não dá pra ver, tá? É o branco, né? Então vamos colocar aqui nos nossos ingredientes também, né? A cor white. Então, vou aproveitar aqui e vou colocar card underline ingredientes e também a classe card underline price. Vamos colocar a mesma cor. Tá, então vamos colocar a mesma cor, belezura. E aí, digamos, a gente tem nosso card aqui. Então, vou usar aquele mesmo atalho do VS Code. Então, Alt, Shift, flechinha para baixo. Vou fazer isso 4 vezes. Deixa eu dar um Ctrl Z que eu me perdi nas contas enquanto eu explicava. Então, a gente tem um card, 2 cards, 3 cards, 4 cards. Tá salvo isso aqui. E aí, a nossa div, que fica em volta de todos os cards, a gente pode chamar, acho que de menu, vamos ver, cards, né, que seria o nosso container. Então esse é o nosso menu underline cards. E basicamente então a gente vai ter isso aqui acho que dá pra fazer de duas formas, né? Acho que vamos fazer com grid, que é legalzinho, né? Então vamos fazer grid, play grid. A gente vai ter um grid template columns, a gente vai ter 2 colunas, né? Onde cada coluna ela vai ter valor mínimo 0, valor máximo de 900. Esse valor, ainda estou meio encabulado com esse valor, mas daqui a pouco a gente volta nele. Então a gente vai ter isso aqui.
A gente vai ter também um espaçamento entre cada card, que é de 30 e 48. Então isso aqui a gente vai ser o nosso gap. Só para testar, 30, 48, que eu sempre me confundo qual a ordem. Tá, então, então entre elementos seria o segundo, né? Quer dizer, entre colunas, que nesse nosso caso é 30. E entre linhas é o primeiro gap aqui, o primeiro valor de gap. Então a gente chega neste resultado aqui, né? Belezura, belezura. Tá? A gente chegou nisso aqui. E a gente vai ter também o nosso menu. Esse nosso classe menu, deixe-me ver. Acho que o menu seria então, no caso, tanto os hambúrgueres quanto as bebidas, né? Então aqui, desse título para o primeiro hambúrguer é 48. E do último hambúrguer para cá, 53. Eu vou colocar 48 nos dois, para isso ficar padronizado e nos facilitar, né? Então, eu vou criar aqui a nossa classe menu, onde ela vai ter um display flex, vai ter um flex direction de column, para todo mundo ficar abaixo um do outro. E aí, a gente vai ter o nosso gap, né? Que seria de 48, seria de 48. E isso aqui, deixa eu só dar uma olhadinha. Aqui vai ser um Justify Content Center. Quando a gente muda o Flex Direction Column, ele muda, a gente usa o Align Items Center, né? Muda um pouquinho, tá? E aí, deixa eu ver. A gente tem aqui um padding top de 38. Então, vamos colocar aqui um padding de 38. Nas laterais aqui a gente tem 45 para esse lado, 45 para este outro aqui. Então, 45 nas laterais. E o padding top, deixe-me ver, a gente tem aqui 98. Vamos utilizar então os 98 pixels. Tá começando a se criar isso aqui. Eu só não sei porque que ele perdeu um gap aqui. Vamos analisar. Gap e... Eu mudei no lugar errado isso aqui? Mudamos no lugar errado. Esse 98 não era para estar aqui, era para estar aqui em cima. Acabei colocando no lugar errado. Então, tá ficando aqui desta forma aqui. Aí, vamos ver aqui o nosso menu underline title. E esse title a gente vai compartilhar esse estilo tanto aqui para cardápio aqui em cima, quanto aqui para bebidas. Vai ser exatamente o mesmo estilo. E a gente vai ter aqui um subtitle, né? Vai ser uma outra estilização. Então, vamos vir para cá aqui para o nosso VS Code. Então, agora, deixe-me ver. Vamos colocar aqui na tag H2 uma classe chamada menu underline title, né? A gente vai ter aqui esse parágrafo que vai ser um menu underline subtitle. Tá, então, dessa forma, já aproveitar aqui e já colocar o de bebidas, tá? Ou não, isso aqui, esse bebidas, vamos deixar aqui para outro vídeo para não ficar muito grande, né? Então, vamos colocar isso aqui. Aí, o especialmente aqui, como a gente pode ver, ó, ele é um pouquinho mais bold, assim, um pouquinho mais negrito, né? Então, nesse caso, a gente vem aqui e vamos colocar ele em volta de uma tag spam, que aí a gente consegue selecionar só esse texto especialmente para colocar uma estilização especial para ele, né? Então esse é o nosso menu subtitle e a gente precisa agora criar esses estilos aqui. Então vamos aqui
Eu já tinha copiado a classe inteira, então menu underline title. A gente vai ter também o subtitle. Belezura. Vamos ver o que a gente tem em comum entre os dois, né? Primeiro que os dois estão na cor preta. Esse aqui ele tá numa cor... Parece que ele é preto. Esse aqui é uma cor mais clarinha, né? Então vamos aqui no nosso arquivo global. Mesma coisa para a cor branca que eu comentei, mesmo que seja cor preta. Então a gente vai colocar aqui por padronização. Vamos colocar, deixar tudo bonitinho aqui em ordem alfabética. E aí a gente tem esta daqui. Esta cor aqui, que é dá para se dizer levemente mais claro, né? Acho que nesse caso eu vou seguir, acho que a ideia do Tailwind, né? Então vamos fazer o seguinte. Vamos transformar esse nosso gray, esse nosso variável gray em gray-100. E a gente vai ter uma outra variável que vai ser chamada gray-900. Até eu ver uma coisa, a gente vai ter o indi fonte tema. Eu estou na dúvida, né? Se a gente coloca aqui 2 ou é só 1. Tenho quase certeza que é só 1, mas vamos tentar descobrir. Fonte sense. Eu não, acho que não era exatamente isso aqui que eu queria, né? Fonte size aqui. Text XS. Tá, ele é só 1. Então, se ele tem aqui um fonte color, que é a text color. É isso aí mesmo. Então é só um tracinho. Então gray-900 vai ser esta cor aqui. E a gente precisa atualizar onde a gente utilizou o traço gray. Deixa eu até ir aqui no VS Code. Só em um caso, então não vai ser grandes alterações. Então a gente coloca aqui. E a gente coloca no nosso subtitle. A cor dele vai ser var gray 900. E para o title vai ser a cor preta, né? Então var black. Belezura. Deixa até eu ver porque que isso aqui tá com todo esse espaço. Porque a gente precisa agrupar. Então a gente vai precisar agrupar aqui o nosso menu, né? O nosso menu title e o nosso subtitle. Porque como a gente colocou display flex e um gap, então como o H2 e o parágrafo são elementos diferentes, fica esse gap entre eles. Então a gente agrupa esses dois elementos dentro de um único só, e a gente chega nesse resultado de que os dois não vão ter mais esse gap, né? Então, só que aí a gente perdeu esse estilo aqui, né? Agora o texto não está mais centralizado, mas aí a gente vem aqui no title e a gente coloca aqui um text align center e está resolvido o problema. Olha aí que beleza. Então está resolvido esse probleminha aqui. Isso aqui, deixa eu até eu ver. Isso aqui ele tem que colocar um text transform uppercase, né? Tudo maiúsculo. O subtitle também. Então vamos compartilhar esses dois estilos aqui. Então menu underline title, vírgula, menu underline subtitle. Os dois vão ter esse text transform aqui de uppercase. E por que não, né? Compartilhar esse text align center também, né? Embora não seja preciso, mas a gente já coloca aqui. Tá? No menu subtitle, né? Vamos colocar então no subtitle spam, que é o que a gente colocou aqui. Deixa eu ver, ele tem um estilo um pouquinho diferente. Tá? Nesse Figma, deixa eu ver, por que a gente não consegue selecionar tudo num texto só? Tá, então nesse caso, vamos fazer isso aqui por teste, né?
Acho que isso aqui acredito que seria um font weight maior. Vou colocar 700. Aparentemente é isso. Então vamos colocar o nosso spam com font weight de 700. Belezura. Então a gente tem aqui cardápio, nossos hambúrgueres feitos especialmente para você. Que beleza, é isso aí mesmo. Então, deixa eu ver se tem algum estilo a mais. A gente tem o tamanho da fonte aqui, né? 60 pixels. Deixa eu ver qual que é o tamanho aqui que a gente tá aqui. Fonte size 24, mas se eu colocar 60 nisso aqui vai ficar um troção assim desproporcional assim. Realmente, isso aqui tá um troço mais desproporcional. Se a gente for ver esse outro aqui, eles têm um espaçamento, ó, de 13. Vamos colocar 12. Então seria um menu. Deixa eu ver, seria um menu text. Essa caixa que fica por volta dos dois. Então seria o menu text, display flex, flex direction column. Ou na verdade nem precisa disso tudo. A gente só vem aqui no subtitle, então coloca o margem top de 12 pixels e já resolve. Então nem precisa da flex nesse caso simples aqui, né? Da fonte, a gente tem, deixa-me ver, 45, font size 45, font size 45 px. Essas fontes realmente elas estão erradas assim, porque se o troço ficasse desse tamanho aqui não ia rolar não, tá? Isso aqui não tá muito, o Figma não tá muito bem correto assim nessa questão. Mas isso daí, deixa eu ver, stroke effects. Isso daí eu acho que é uma das coisas que eu vou ter que dar uma analisada depois mais a fundo para entender, mas esses valores certamente eles estão errados. Aí eu aproveitei nessa olhada mais a fundo e eu vi que eu não apliquei. Cadê? Isto aqui, ó. Esta aqui que seria um drop shadow. Essa propriedade, tem uma pesquisa drop shadow CSS. Tá, é um filter. Eu tinha ficado na dúvida se era alguma propriedade nova ou se era do filter, mas isso aí é do filter. Então a gente coloca então um drop shadow, né? Seguindo o que tá ali. Acho que colou no lugar errado, aparentemente. Então deixa eu vir aqui. Se eu colocar isso aqui, cadê? Cadê o nosso drop shadow? Ele não funcionou. Tá, que é isso aqui? Como é que é? Seria talvez um problema do Figma também, ó. Cara, se eu não me engano, isso aqui é Text Shadow CSS. Vamos colocar então. Mas espera aí, ó. 0px, 4px, 0,4px, vírgula cor. Tá. Essa cor aqui, deixa eu até voltar. Drop Shadow CSS. A gente precisa. No caso, a gente não coloca vírgulas. Então, 0, 4px. Ele está dizendo que eu preciso de mais um outro valor. Ou não. Mas aí também não ficou um resultado bom, né? Vou ver Text Shadow. Deixa eu dar uma olhadinha nisso aqui. Tá. Realmente, então. Eu vou
colocar aqui no meu VS Code aqui. Então eu vou ter que olhar isso aqui mais a fundo para entender. É a questão do text shadow, subtitle text shadow, tamanho das fontes e também o tamanho dos cards, né? Isso aqui realmente é algo que tá meio estranho. Então eu vou colocar aqui no início do arquivo, né? E vou comentar isso aqui para depois eu não esquecer e dar uma investigada, porque realmente tá meio estranho isso aqui, né? Então, para facilitar aqui a gente não se travar muito nisso aqui, né? Então eu vou vir aqui, filter, e vou remover isso aqui. Então tá removido, beleza. Essa fonte também, né? Porque realmente é muito desproporcional. Eu não sei se é o caso de eu estar no monitor ultra wide e só que eu coloquei para a placa de vídeo renderizar ele em Full HD para gravar certinho no OBS e tá gerando essa diferença. Eu acredito que não é o caso, mas eu vou investigar isso aí depois. Mas aí tá. Então a gente tem esse espaçamento entre os dois e a gente tem aqui os 48px, né? Então claramente dá para ver que a fonte tá um pouquinho diferente. Essa daqui, por exemplo, fonte weight 400, tá marcando ali. Só que claramente isso aqui não é o 400, né? Tipo, é só a gente ver que tá mais gordinho, digamos assim. A fonte. Cadê o menu underline title? Ele não tá com a fonte ainda. Não está com a fonte, então vamos colocar a fonte nele. E também no subtitle. Então, vai vir aqui. Vou copiar aqui embaixo o que eu já coloquei. Então, o title price, a gente vai ter também o ponto menu underline title, vai ter essa classe. E aqui, até eu vou fazer o seguinte, ó, uma coisa interessante, ó. Eu vou colocar esse card de ingredientes aqui em cima. E vou criar um novo seletor. Vou ter também aqui o ponto menu underline subtitle. Vou compartilhar essa estilização e essas coisas aqui, que são classes que têm bastante coisas em comum, vou colocar aqui em cima do arquivo, né? Então vai ficar aqui em cima, né? Então, feito isso, o pessoal já deve estar com a fonte aqui. Belezura, já está com a fonte. E é mais ou menos isso, né? Eu vou encerrar esse vídeo, né? 50 minutos, né? Então, acho que só essa parte aqui de menu aqui já demorou bastante tempo. Então, eu vou quebrar o vídeo em duas partes, né? Para realmente não ficar algo muito grande. Então, essa aqui seria a parte 1. E o próximo vídeo seria a parte 2 dessa construção aqui do cardápio, né? Então é isso aí, pessoal. Valeu e não perca a parte 2.